Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gálatas, para nós fazermos uma curta reflexão. Gálatas no capítulo 5. No verso 1 em diante. Eu falei da dificuldade de vencer a religiosidade, porque religiosidade é, no nosso meio, uma palavra que está caindo em desuso e em descrédito. Não é mais legal ser religioso. Lógico, porque a religião, ela impõe uma série de obstáculos ao crescimento espiritual. Então, veja, no nosso meio a gente não fala, venha desenvolver sua vida religiosa. A gente fala assim? A gente fala, venha desenvolver sua vida espiritual. Porque sua vida espiritual dá conta de toda a sua vida. Sua vida religiosa é aquilo que você tem como um adicional à vida. É uma parte da sua vida que tem a ver com o envolvimento comunitário, com a igreja e as coisas que eu faço dentro dela e a partir da cultura que eu recebo nela. Isso é religião. Então, quando a gente fala vida espiritual, as pessoas estão vindo aqui à frente dizer para você que sua vida espiritual não é só a vida que você tem dentro do ambiente religioso. Porque vida espiritual é vida com Deus, e vida com Deus a gente vive de dentro de nós para fora, em todo lugar onde estamos e numa condição de mudança diária de caráter, na direção da pessoa de Jesus formada em nós. Logo, vencer a religiosidade, ou deixar de ser um religioso, é algo que quase sempre a gente aponta para o outro. Que boa essa palavra vai ser para aquele irmãozinho ali, que quase nunca está dentro dos nossos próprios métiers, porque nós aqui não temos um aspecto físico que depõe a nossa religiosidade. O que eu estou querendo dizer? Elise, deixa eu ver se eu tenho aqui, pode passar. Se essa aqui pode desligar. Pode passar. Olha lá. Então, aquele primeiro quadrinho. Ali são questões religiosas. A gente acha que são estas as questões religiosas. E a maioria de nós não tem essas questões religiosas aqui numa comunidade batista. Então, no primeiro quadro, eles estão lá, você usa brinco e você usa barba. Bom, dependendo do ambiente religioso que você está, não pode usar brinco, rapazes. Quando não pode usar brinco, ali não pode usar brinco, é porque eles são religiosos. A gente acha que religião é isso. Eu não sei se aqui não pode usar brinco ou pode usar brinco, mas se aqui não pode usar brinco, tem gente lá fora, de outras comunidades religiosas mais moderninhas, dizendo de vocês que vocês são, por causa disso, religiosos. Aqui pode usar barba. Pode usar barba aqui, pessoal? Oxe, pode ou não pode? Pode. Então vocês não são religiosos. Olha que coisa boa. Porque ser religioso é um negócio muito ruim. É isso que a gente entende. Daí que a gente costuma associar mais a estas senhorinhas de coque, e que falam em línguas estranhas até quando vão no médico. A gente costuma associar a elas esse estereótipo da religiosidade. Então, religião, a gente é algo que, por que é que eu fui chamado para falar como vencer a religiosidade, se eu estou no meio de um pessoal que não é nem religioso? Porque eu não estou vendo aqui ninguém, eu não estou vendo nem, passa a próxima foto. Olha lá, essa cachorrinha. Eu não estou vendo ninguém aqui nessa condição. Vocês já viram essa imagem no Facebook? Pessoal, desculpa, eu pensei que hoje era da moçada e tal. Então, eu não conhecia esse termo também, véi, na boa, eu não
não conhecia esse termo. É de tanto ouvir meus filhos falarem que eu estou lidando com esse termo, essa terminologia nova. Véi na boa, né? Então, véi na boa. E essa cachorrinha, olha lá. Ela é uma cachorrinha, sob o nosso ponto de vista, religiosa. Porque ela tem usos e costumes que depõem a religiosidade dela. Então a gente acha que religião são estas coisas que existem nos lugares onde pode umas coisas e não pode outras coisas. Então tem coisa que pode e tem coisa que não pode. E quanto mais coisa que não pode, mais religioso a gente acha que o lugar é. Não é verdade isso, e isso não é religião, conforme a religião contra a qual o Evangelho luta. Isso é brincadeira. Não é essa a questão. A questão está aqui em Gálatas e é a que eu queria ler com você. Verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aí você pensa que ele está falando, pode fazer tudo. Não, ele nem está falando dessas coisas, ele está dizendo da imensidão de mandamentos que a lei nos propôs e que nós não conseguimos obedecer, e que se nós as obedecêssemos, em Deuteronômio 28 está escrito que seríamos abençoados. Mas como nós não conseguimos obedecer, então pesa sobre nós o fato de que, a ver pela lei, nós não somos abençoados por Deus. Mas foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes. Permanecer firmes não significa manter-se bem firme naquilo que tem a ver com as coisas que pode e as coisas que não pode. Fica firme, meu irmão. O irmão está firme. O que significa perguntar para o irmão, o irmão está firme? Especialmente para aqueles irmãos que não vêm à igreja, a gente sabe o que significa, né? O irmão que faltou já alguns domingos, eu não sei quantos domingos precisa faltar aqui para ser considerado um desviado. Mas, se faltar muitos, a gente tem que ver se desviado o irmão não está já infernado, né? Naquele sentido que em Cristo chegando, e o irmão já está há muito tempo sem ir, não participou da última assembleia, não tem ceado, não frequenta a escola bíblica, e Cristo voltou. Eu avisei, meu irmão. Cristo voltou, Cristo vai voltar, e você vai ficar. Tem a ver com esse jargão, esse vocabulário, é o que é de religioso em nós. É quando a gente chama para nós o estar em Cristo. Quando estar em Cristo é só uma condição relacionada à cruz, quando nós nela fomos incluídos e aceitos. Ele é quem nos aceitou. E aí Paulo está dizendo, fiquem firmes. Firmes no quê? Firme no fato de que vocês estão em Cristo. Vocês estão em Cristo. Não vacilem. Essa foi a pregação de Paulo lá na igreja na Galácia. Não vacilem. Aí continua. Não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Vai vir um monte de gente aqui, Paulo falou, dizer para vocês que Cristo não é suficiente, que precisa de aditivos, de adicionais, que Cristo não é suficiente. Daí, ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. E ele já diz exatamente qual é o problema que está acontecendo na Galácia. Preste atenção. Caso vocês se deixem circuncidar. Todo mundo sabe o que é circuncidar? Sim. Agora vamos fazer, eu não vou mostrar nenhuma foto sobre circuncisão. Então, tá bom? Pulando essa parte, eu quero saber se vocês sabem
qual é então o sentido da circuncisão hoje? Já que hoje, no nosso contexto, nós não temos a circuncisão como símbolo, sinal e selo de uma aliança, porque é isso que ela significava. E Paulo está dizendo assim para o pessoal que aceitava Jesus: não se deixem circuncidar, não se deixem circuncidar, não deixem fazer em vocês nada que signifique um adicional à fé que vocês têm em Cristo, porque o que Cristo fez, basta. Aí Paulo foi embora. Paulo foi embora, e sempre que Paulo vai embora, vem a trupe antipaulina, os judaizantes, o pessoal que chega quando Paulo vai embora. Eles são cristãos, só que eles chegam na igreja onde Paulo pregou o evangelho e dizem o seguinte: o que Paulo ensinou aqui? Paulo ensinou que Jesus morreu por nós. Ah, foi? E que mais? E que ele ressuscitou ao terceiro dia. E que mais? E que a vida que agora eu vivo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo na fé. A fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Foi isso que Paulo ensinou. E que mais que ele ensinou? Não, ele ensinou que por conta disso não tem mais maldição, porque ele se fez maldito por nós, porque está escrito que a lei que era uma imposição sobre nós, recaiu sobre ele, ele cumpriu a lei que dizia: maldito todo aquele que for dependurado no madeiro. Ele cumpriu a lei, e quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele, e Cristo é a nossa vida. E que mais? Porque tudo isso daí para a gente, pessoal, é só coisas para culto de evangelização. Quando deveria ser sempre a mesma pregação. Porque tudo que advém da nossa vida, advém do fato de que Ele morreu nossa morte, para que vivamos sua vida. De hoje para sempre. Selados pelo Espírito para sempre. Aliás, Paulo ensinou que o Espírito de Deus, que é santo, entra em nós e mora em nós, gente profana, nascida em pecado. E esta mistura do santo com o profano só é possível por causa do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. E que mais que Paulo ensinou? Oxe, que mais você quer? Paulo ensinou tudo quando ensinou isso? Não, Paulo não ensinou tudo. Paulo disse que vocês deveriam se circuncidar. Aí todo mundo: não, Paulo não disse. Mas tem que se circuncidar. Mas circuncidar não é sobre da velha aliança, não é uma coisa com Moisés? Sim, claro, Jesus é a continuação de Moisés. Não adianta só ter Jesus. Jesus é importante, mas Jesus sem Moisés fica faltando. Meu irmão, quando Jesus não é suficiente, quando Jesus fica faltando, tem-se a religião. Você está conseguindo me entender? Paulo, ele disse, de novo declara no verso 3, a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. No verso 2 ele fala que caso você se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. Então, olha, quais são as circuncisões modernas? Tudo que hoje nos faz sentir minimamente merecedores do amor de Deus. Tudo que hoje nos faz ter o gostinho de se imaginar mais perto de Deus por causa de algo que a gente fez. Tudo que hoje significa um passo na direção dele em função de uma obra minha. Tudo que hoje significa um rito, um culto, um formato, algo que eu posso, ou algo que eu não posso, ou algo que eu digo, ou algo que eu faço, que me coloca mais próximo de Deus. Isso daí é a minha circuncisão.
tudo que me faz ter jactância, orgulho, vaidade, vanglória, e me faz sentir mais crente, mais espiritual do que o outro, porque ele não tem isso ainda, isso é religião. Tudo que diminui o peso da graça de Deus na minha vida, que é tudo e me basta, é religião, e nos afasta de Deus. E todo envolvimento com a religião, vá lá, vai, começa, mas Cristo de nada lhe servirá. Se você está caçando Deus, seja lá como, Cristo de nada lhe servirá. Se você está procurando os 7 passos para chegar no, sei lá, onde da prosperidade espiritual, Cristo de nada lhe servirá. Se são 12 passos para alcançar a bênção que eu desejo, Cristo de nada lhe servirá. Se é no seu batismo que você confia, Cristo de nada lhe servirá. Falando com o pessoal que fez a planta do orfanato no Senegal essa semana, o moço estava aflito e me dizendo: eu quero congregar em algum lugar, não sei se ela está disposta a ir comigo. E eu falei para ela, a esposa: você está disposta a ir com ele, congregar em algum lugar? Qual que é a sua relação, sua experiência comunitária? Como é que você pensa essa coisa aí? Aí ela: eu fui batizada. E eu fiquei esperando o resto, né? E eu fui batizada. Quase que eu falei: não, apesar de mulher, você foi circuncidada. Porque isso, a glória do batismo é circuncisão. Se você, ao entrar na água do batismo, sai de lá com a sensação de que aquilo que é só selo, significado, símbolo, teatro de uma realidade espiritual, agora passou a ser algum ponto positivo diante de Deus, eu te digo: Cristo em quem você se batizou, de nada lhe servirá. Porque, meu irmão, ou eu sou salvo só pela graça de Deus e vivo por ela, ou não há outra forma de se viver em Deus. É assim que é. E esta é a preocupação de Paulo, porque sabe o que aconteceu com os Gálatas? Só Jesus não dá não? Não, só Jesus não dá não. Jesus é só a cereja do bolo. O bolo é grande. Tem um monte de coisa para você cumprir. Vai ter que mudar o seu jeito de falar todo. Ih, você está falando muito do mundo. Vai ter que mudar seu jeito de se vestir, vai ter que mudar seu comportamento. Você vai ter que começar a não gostar de todas as coisas que você gosta. Para começar. Então você curte música, gosta muito de música. Não, mas qual música? Porque agora o mundo se dividiu entre coisas que são de Deus e coisas que não são de Deus. Mas o pior é que essas coisas que não são de Deus, elas nem são dos homens, elas são do diabo mesmo, e o diabo agora é dono de tudo e eu não posso mexer em quase mais nada. Então, um monte de coisa que era legal tem que deixar de ser legal só para que então Deus me aceite. Não foi isso exatamente que me convidaram quando eu aceitei Jesus. Mas os adicionais à salvação vão sendo impostos o tempo todo à vida. Se qualquer uma dessas coisas nos aproxima de Deus, essa é a nossa sensação, você não está firme na fé. Paulo chegou lá e eles falaram, quando os judaizantes chegaram lá: então a gente não é salvo só em Jesus? É salvo em Jesus, mas em Jesus e depois de Jesus, no batismo de Jesus, e depois do batismo de Jesus, na frequência comunidade de Jesus, e depois da frequência da comunidade de Jesus, ao evangelismo em o nome de Jesus, e depois do evangelismo em nome de Jesus, veja que tudo que era para ser só fruto, preste atenção, tudo que era para ser só fruto da nossa vida com Deus, se torna o que é necessário para vir a ter uma vida com Deus. Meu irmão, isso anula a cruz de Jesus. Você está me entendendo?
Eu sei que para alguns eu estou sendo extremamente básico. Contudo, o que eu quero dizer é que eles se deixaram circuncidar. Eles todos, a comunidade na Galácia, não creram em Jesus. Mas eles criam. Até quem circuncidou, até quem foi lá e fez a operação da fimose nos homens, até que esse pessoal que batizou todo mundo na lei, também eram cristãos, também criam. Só que tinham medo não achavam que a cruz era suficiente. E aí olha qual é o instinto de Paulo. Verso 4. Vocês que procuram serem justificados pela lei, separaram-se de Cristo. Então, meu irmão, tem um monte de coisa boa na lei. Aliás, pelo contrário, a lei é boa, a gente é que não presta. A lei, os fariseus colocaram mais outras tantas, de um modo que o que já era insuportável ficou pior. Está escrito que a lei é um tutor, um aio, ela nos levou a Cristo. Sabe como ela nos levou a Cristo? Assim, ó. Está aqui, ó. Não conseguiu fazer nadinha que Moisés mandou. É digno do inferno. Não deu certo, tá? Precisa do seu sacrifício por ele. É assim. Esta é a função da lei, Paulo fala em Romanos. Essa é a finalidade da lei. Mostrar minha transgressão, expor meu pecado, mostrar quem eu sou. A religião, a função dela é antagônica. É disfarçar quem eu sou. Fingir quem eu sou. Jesus disse: vocês limpam o exterior do copo, mas o interior está cheio de rapina e veneno. Se beberem do que vocês produzem, morrem envenenados. Mas ele disse isso para quem? Para o povo de Deus na sua época, meu irmão. Você está pensando que ele disse isso para quem? Para o pessoal do inferno? Não. Ele disse para o pessoal dele, da sinagoga e da igreja que ele ia. Para eles ele disse: o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai do homem. Porque o que sai do homem é tudo que não presta. Porque a religião queria determinar que o que contaminava o homem eram as coisas com as quais os homens cruzavam fora dele. Enquanto dentro dele é que havia o verdadeiro problema, ele. Então a religião existe para a gente não ficar nu diante de Deus, para a gente não depender da graça de Deus, porque a gente vai e chega diante dele com alguma questão já resolvida, para que ele não precise de fato nos perdoar completamente. Então a gente permite que o coração seja circuncidado na lei. Olha o que Paulo está dizendo. Verso 6. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Então eu não vim aqui, pelo amor de Deus, dizer para todo mundo que não é, porque agora é para começar a fazer um monte de coisa que não pode, que não deve, que não tem consciência para fazer. Eu vim dizer que tudo que a gente tem que fazer na vida é fruto da fé que atua pelo amor. Não importa o que, é fruto da fé que atua pelos vínculos de amor. Aí Paulo entra nas Olimpíadas e diz que eles tomaram um tombo. Olha o verso 7. Tem até aqui um passa. Nossa, gente, essa foto está aqui desde aquela hora. Vocês, Elis, desse jeito você não vai arranjar um namorado. Aí.
nossa, aquela foto não tem nada a ver, vai ficar parecendo, vocês não filmaram aqui, vai parecer que a gente fica tirando sarro dos irmãozinhos das Assembleias de Deus, da igreja de usos e costumes, né? Essa aqui é melhor, porque essa aqui fala de vocês mesmo, tá? Ó, nós corríamos bem, estávamos correndo bem. Paulo, ele diz para eles, o tom é de lamento, vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Essa persuasão não provém daquele que vos chama. Quem pregou para vocês essa pregação de religião não foi Deus. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Alguém foi aí, falou no ouvido de um, que falou no ouvido de outro, que falou no de outro. Agora está todo mundo aí enfaixado, ensanguentado, porque crer em Cristo não é suficiente. Paulo está bravo. Veja o verso 10. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Neste caso, o escândalo da cruz foi removido. Paulo está dizendo que a cruz é um escândalo. Porque eles falam assim, como assim? É só aceitar Jesus e mais nada? Aí Paulo fala, isso é chocante, porque nós queremos fazer coisas para merecer Deus. Nossos livros nas livrarias evangélicas, a maioria absoluta deles é tentando nos ajudar a fazer coisas para merecer Deus, como se possível fora merecer Deus. Nosso estado diante de Deus é o estado decretado na nova aliança em Cristo. E isso é que é escandaloso e chocante. A nova aliança em Cristo não depende de nós, como a velha aliança em Moisés. A velha aliança em Moisés era assim: se você me obedecer, eu te abençoo, eu, Senhor. Se você me desobedecer, eu não te abençoo, na melhor das hipóteses, porque eu posso te amaldiçoar, porque sou o Senhor. Terei misericórdia de quem quiser ter misericórdia. A nova aliança em Cristo, não existe essa mesa na qual eu entro com a obediência e ele entra com a bênção, a fim então de que eu seja salvo e incluído no seu povo e nação santa e sacerdócio real e povo escolhido de Deus e filho de Abraão e circuncidado de coração. Não, em Cristo e na cruz é chocante para quem é da religião, porque a mesa está posta, só que agora eu entro com o pecado e ele entra com o perdão. Esta é a nova aliança no seu sangue. Que acordo ridículo é esse que a gente fez com Deus? Não, a gente não fez, ele que fez com a gente, quando viu que a gente não tinha nada para oferecer para ele. É assim que é. O que você tem aí? Se ele perguntar para mim, talvez para você não, talvez você já tenha feito muitas coisas boas. Se ele perguntar para mim, o que você tem aí? Digo, eu tenho eu. E eu? Quem sou eu? Eu sou alguém que eventualmente peco? Não, meu irmão. Eu sou pecado é meu nome. Sou eu. Eu existo, fui concebido e minha natureza é em pecado, pecaminosa. O bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Ele que foi que me livrou do corpo dessa morte. Nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Mas isso porque eu entro com o pecado e ele com a cruz e o perdão. O castigo que me traz a paz está sobre ele. E pelas minhas transgressões foi que ele foi moído. Daí que as pessoas não querem aceitar isso. Não, as pessoas lá fora até aceitam. São os crentes mesmo que não querem. Não querem. Tem medo que os jovenzinhos do Instituto do Inverno vão pecar. Paulo era acusado disso.
continuaremos nós a pecar para que a graça aumente? Falavam isso. Paulo disse para vocês que só a graça basta? Ele disse. Não. Então quer dizer, continuaremos nós a pecar para que a graça aumente? Olha o pessoal entortando as palavras de Paulo. Sim, porque se eu entro com o pecado e ele entra com perdão, quanto mais pecado, mais perdão. Não, uma hora ele vai parar de perdoar, é ou não é? Ele não vai parar de perdoar. Ele não vai parar de perdoar. Onde abundou o pecado? Onde abundou o pecado, a graça se equalizou ao pecado? Não. Se teve um pecadinho, a graça foi capaz de cobrir, mas se teve um pecado em abundância, a graça consegue ser superabundante. O sangue de Jesus tem validade eterna, não vence, é para valer. E por que eu paro de pecar? Eu paro de pecar porque diante do amor dele por mim, a minha resposta é amor por ele. Triste um jovenzinho crescer na fé com medo de pecar para não ir para o inferno. Nunca vai experimentar o que é resposta de amor ao amor terrível e apaixonado de Deus. Aí Paulo disse: Gálatas, vocês estavam correndo bem, mas vocês caíram. Mas eles estavam cheios de religião, mas tinham caído. Tem aqui, passa aí o pessoal. Olha aqui o pessoal caindo, Elis. A Elis dormiu já? Aí. Caiu. Passa, querida. A religião faz isso com a pessoa, caiu. Você pensa que o religioso é aqui o da frente. Não, o religioso Paulo é aquele ali de trás. Continua. Caiu. Aí o camarada, a gente acha que só adultério faz isso com o cara. Religião faz isso com o cara também. Enfia a cara dele na lama. Pode passar? A gente pensa que é só mentira, pecado que faz isso com o cara. Hipocrisia, farisaísmo, religião, fingir ser quem não é, faz isso com ele. Pode passar? E a religiosidade existe para evitar isso aqui, para evitar que eu me enxergue um ser sempre dependente de Deus. Porque a gente vai ficando tão sofisticado, meu irmão, depois que se converte. O novo convertido, ele é meio assim, não é? Ele é meio estabanadinho na fé. Mas nós não. Nós já temos um. Quando a gente vai orar, é até diferente do novo convertido. O novo convertido, ele tem até medo de orar, porque ele não sabe orar como convém. E ele tem que passar alguns anos ouvindo a gente orar, porque a nossa oração coloca a gente assim, mais perto mesmo, sabe? A dele ainda é desajeitada. Então, o novo convertido ainda está aprendendo, ele ainda está aprendendo. Daqui a pouco ele está igual a gente, que pensa que é alguém diante de Deus. Enquanto ele tem a capacidade de rendição muito maior que a nossa, porque ele sabe que continua na mesma mesa, na qual ele só tem para oferecer a mesma porcaria que ele é. Mas a gente já acha que já amealhou algumas coisas. Eu fui batizado em 1987, depois fui eleito diácono em 1994, e a gente acha que essa é a carreira cristã, e a gente acha que essa é a corrida. E eu estou falando a gente a grosso modo, mas ele não sabe orar como convém. Ele pega e ora assim. Ele ora diferente da gente. A gente sabe orar. Graças te dou, ó Pai. Nossa oração é até ungida, não é? Os irmãos. Graças te dou, ó Pai. Fica uma oração Henrique Cristo. Ó Pai, graças te dou, ó Pai. Isso, ó Pai. Graças te dou. Que não sou como esse novo convertido.
dou o dízimo de tudo que tem, jejuo, pago o preço, mereço seu amor e sua bênção. Esse é o espírito da religião. O novo convertido volta justificado para casa, quando ele continua orando: tem misericórdia de mim, que sou pecador. Porque Jesus falou: nem ainda levantando o olho, ele só dizia, batendo no peito: tem misericórdia de mim, que sou pecador. Então, finalmente, Paulo diz no verso 19 do capítulo anterior, o 4. Olha como é grave. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vós. E o verso 12 do capítulo 5. Quanto a esses que vos perturbam, quem dera que se castrassem. Você acha que Paulo está pegando leve, está pegando mais ou menos, está pegando pesado? Então ele diz: ó, o pessoal, sabe o pessoal que manda vocês se circuncidarem, fazerem a remoção do prepúcio, para sinalizar que é de Deus, para andar por aí podendo dizer: ó, eu sou de Deus. Eu não sei como eles faziam, né? Mas eu sou de Deus, quer ver? Sabe esse pessoal que querem fazer você se gloriar em coisas humanas, né? Tem outras formas, olha, essa aqui também. Eu sou de Deus. Ó, você está percebendo que eu sou de Deus? Não está percebendo, não? Sou de Deus. A palavra de Deus está comigo. Olha ela aqui debaixo do meu braço. E quando o símbolo vira a coisa em si, então ela não precisa estar dentro de mim mais, ela já está na coisa. Daí que na circuncisão é assim: eu tenho a circuncisão, eu estou. Eu frequento, eu estou. Eu participo da ceia, eu estou. Eu sou um no meio de todos, eu vou, eu estou, eu sou. Está garantido. Não está. Só está se eu me mantenho firmado na fé daquele comecinho lá, quando tudo que você tinha para oferecer a Deus era nada. É assim que se vence a religião. É se eu me converto todo dia. É se a cruz continua sendo suficiente. É se a cruz continua sendo um escândalo. É se eu continuo rendido. É se Cristo continua sendo tudo. É se tudo está consumado. É se nada falta porque Ele fez o que era necessário. É só assim que se vence a religião. Todo dia acordar e pensar exatamente isso: hoje é meu primeiro dia com Deus, hoje eu renovo meus votos de amor com Deus, hoje eu permaneço rendido diante de Deus, hoje eu quero que Ele me sonde de novo, e se sondar de novo, vai me encontrar vacilante, mas graças a Deus por sua graça, porque eu acordo, e quando Ele acorda, Ele não está de mau humor. Não foi porque eu faltei ontem que hoje Ele está bravo. Eu não terei uma semana ruim porque o final de semana não foi em meio aos louvores. Eu não sei se podia dizer essas coisas. Mas siga Jesus por amor, pelo amor de Deus. Do contrário, sua fé não dura a próxima calamidadezinha de nada que lhe afligir. Não dura nada. Primeira coisa que lhe abater, você diz: eu não merecia isso, porque eu fazia coisas. Eu estava lá, caramba, por que isso foi me acontecer? Perdeu alguma coisa de grande significado. Foi por que Deus fez isso? E perguntas, e perguntas, e perguntas, como se Deus nos devesse algo. Deus não te deve coisa alguma. E o que você devia para Ele, Ele mesmo pagou, para você achegar-se a Ele com ousadia diante do trono de sua graça e pedir graça e misericórdia em tempo oportuno. Quer ver como tem religião entre nós? Deus está conosco, Deus está comigo. Deus está comigo.
Se eu pecar, Deus está comigo, meu irmão? Se eu pecar, Deus está comigo? As nossas iniquidades não fazem separação entre nós e o nosso Deus? E agora? E se eu pecar, Deus está comigo? Se eu pecar e me arrepender, não me fale o óbvio, Deus está comigo. Mas Deus está comigo enquanto eu estou pecando? Deus está? Ou aquela história de Jesus vai contigo até ali, ó. Dali por diante, você entra naquela discoteca. Na minha época tinha, né, a discoteca onde a gente não podia ir, porque se a gente fosse, meu irmão, Jesus ia esperar lá fora. Você está brincando? Ia esperar lá fora. Jesus não entra. E aí Jesus vai comigo até a porta. Aí fala, daqui é você sozinho. Se vira lá dentro. Mas lá dentro já vai ser difícil, ainda mais sem o Senhor. Aí vai ser Deus nos acuda. Não, Deus não vai lhe acudir. Vai sozinho. O que é mais triste no meio dos cristãos é que exatamente quando ele precisava estar comigo, que é para encarar, vencer, fugir, sair fora, ser tentado, cair que seja, mas cair com Ele, voltar com Ele. Eu não volto para Deus, eu estou com Ele, meu Deus. Eu não saio de Deus nem para pecar, meu irmão. Porque é justamente para pecar, na hora da nossa maior fragilidade, na hora da nossa maior necessidade, quando a gente vai fazer o que não deve, é justamente nessa hora que Ele precisa estar com a gente. E Ele está. E Ele está. É que a gente fica tendo essa relação com Deus baseada em nós e não em Deus. Baseada em nós. Às vezes Deus fica de mau humor aí com você. Não está. Nele não há sombra nem variação de dúvida. Ele não vacila, Ele não oscila, Ele não fica temperamental. Ele não resolve que naquele dia, olha, hoje é a última chance que eu estou te dando, infeliz. Hoje é a última chance. Esse não é Deus. Com Deus sempre tem conversa, meu irmão. Você crê nisso? Se você crê nisso, você vai vencer a religiosidade, vai nascer o homem espiritual, que faz as coisas pela consciência e atua pelo amor. Você crê nisso? Então cresça nisso. Cresça nisso. Essa é minha oração por essa congregação, pelos jovens todos daqui, os jovens de todas as idades. Meu desejo que você cresça naquilo que começou, para que nunca de nós se ouça: meus filhos, por quem de novo estou sentindo as cólicas de parto, até que Cristo seja formado em vós. Porque isso Ele não falou para a gente que a gente tem que evangelizar, não. Isso Ele falou para a gente que era de Jesus, mas negociou. E qual é o fim do religioso? É ficar doente. Fica doente, neurótico, vira juiz dos seus irmãos, fica melhor que todo mundo, mas como sabe que não presta, vive acusando o pecado alheio. Esse é o religioso. O religioso, ele peca mais do que o outro. O religioso, ele nunca confia no amor de Deus para valer. Tem medo de morrer. Tem medo de ficar mal, tem medo de ficar doente. Nunca Deus fecha o acordo com Ele. Deus não se define, não se decide, porque é baseado nele, não é baseado no que Cristo fez. Você viu aquele filme, O Resgate do Soldado Ryan?
Viu? Do Tom Hanks. Você viu que o Tom Hanks acabou com a vida do jovenzinho que ele foi salvar? Ele acabou ou ele salvou? Ele salvou, não foi? Salvou para acabar. Porque quando ele estava morrendo, vida por vida, estou dando a minha pela sua, chamou e falou no ouvido: agora, mereça, faça por merecer 8 caras que morreram para te salvar. Mereça. E aí lá foi o jovenzinho tentar viver. E o Steven Spielberg conhece da graça de Deus, porque o filme acaba ele velhinho, o Ryan, falando assim com a mulher: eu fui um bom homem, eu fui um bom marido, eu mereci. 50, 60 anos se passaram e ele ainda tinha dúvida se merecia. Eu sigo sem dúvida. Eu não mereço, mas agradeço seu amor por mim. Em nome de Jesus.